No próximo capítulo, vou falar sobre os resultados econômicos estimados para o nosso projeto. Vou falar do fluxo de caixa mensal e anual, dos indicadores e os gráficos. Estamos na aba inicial. E as instruções para as abas correspondentes a esse capítulo são: com relação ao fluxo de caixa mensal, visualize o fluxo de caixa, visualize o fluxo de caixa anual, calcule os indicadores conforme as instruções que estão descritas na célula. Alguns indicadores foram calculados automaticamente e outros devem ser calculados. E visualize os gráficos. Vou seguir para a aba fluxo de caixa mensal. Observe que estão os valores com receitas totais, receita líquida com produtos após deduzidos os impostos, receita líquida com serviços, receita total, custos e despesas totais. Também apresenta o resultado bruto com produtos, resultado bruto com serviços e o resultado bruto total. E descontando os impostos sobre os resultados, temos o resultado líquido. É possível ver os investimentos, o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa acumulado e o cumulativo custo, despesas e investimentos. Conforme vamos ver depois, o fluxo de caixa acumulado irá nos permitir a visualização do payback, um dos indicadores estimados. Vou retornar ao menu inicial. Vou seguir para a aba Fluxo de Caixa Anual. Também, de forma similar à aba Fluxo de Caixa Mensal, é possível visualizar as informações que foram inseridas ao longo do nosso trabalho. É possível visualizar a receita líquida na coluna J, resultado bruto, resultado líquido, o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa acumulado. Bom, vamos retornar ao menu inicial. O próximo passo é com relação à aba Indicadores. Vamos seguir a aba Indicadores. É possível visualizar o valor presente líquido calculado automaticamente. O valor presente líquido reflete a riqueza em valores monetários do investimento, sendo medido pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa, os valores positivos, e o valor presente das saídas de caixa, os valores negativos. E esses descontados a uma determinada taxa, que é a taxa mínima da efetividade, que para o nosso caso consideramos em um valor de 20%. Assim, o payback foi calculado automaticamente. De qualquer forma, a célula indica uma instrução de como é feito esse cálculo. Por exemplo, utilize a função VPL e selecione a TMA anual como taxa de desconto correspondente. A TMA anual do nosso exemplo está na aba Calendário. Selecione os valores da aba Fluxo de Caixa Anual correspondentes ao fluxo de caixa livre, coluna T. E também a taxa interna de retorno, que é a taxa que corresponde ao retorno anual que a empresa obteria se concretizasse o projeto e recebesse as entradas de caixa previstas. Aqui também a célula indica uma instrução para o cálculo da TIR e a nossa TIR está dando um valor de 48%, que é um valor interessante, uma vez que é maior que a taxa mínima da efetividade, ou seja, essa taxa é maior que o mínimo que deveria ser necessário para que o projeto desse retorno e fosse viável economicamente. Também podemos perceber o payback. O payback corresponde ao prazo necessário para que o valor atual dos reembolsos, os valores da entrada de caixa, se igualem ao desembolso com o investimento efetuado, de forma a restituir o capital que foi aplicado. O payback é possível visualizar na coluna Fluxo de Caixa Acumulado, o momento em que este começa a fornecer valores positivos. E também é possível observar pelo gráfico do fluxo de caixa acumulado. Para o nosso caso, o payback está de 53 meses, que calculado automaticamente fornece um valor estimado por volta de 4,4 anos. Vamos falar agora do ROI, o retorno sobre investimento, que é um indicador de lucratividade que mostra o retorno da empresa advindo de suas vendas. Corresponde à margem de lucro obtida com a venda do produto sobre o total investido.
Dessa forma, o ROI foi calculado considerando a receita líquida total estimada com o projeto, menos os gastos totais, dividido sobre os gastos totais, que dá um valor de 50, por volta de 58%. O próximo indicador é o índice de lucratividade, que mede a relação entre o valor presente dos fluxos de caixa gerado por um projeto e o valor presente das saídas de caixa, ou seja, os valores positivos que estão entrando, dividido pelos valores negativos, o quanto que está sendo desembolsado. Logo, isso multiplicado por um valor de menos 1 para o cálculo da fórmula. Logo, o índice de lucratividade calculado foi em torno de 6,64. Outro indicador é o time to market, que corresponde ao tempo total de desenvolvimento do começo da fase de desenvolvimento até o lançamento. Quanto tempo o produto demora para chegar ao mercado? No nosso caso, foi 1 ano. Esse valor pode ser visto na aba calendário e também na aba dos gráficos. Outro indicador é o ponto de equilíbrio, ou break-even time, que é definido como o tempo do início do desenvolvimento até o momento em que os fluxos se igualem aos investimentos. Ele pode ser observado na aba gráficos, esse valor, que foi um total de 58 meses, e eu vou mostrar para vocês posteriormente como ele foi identificado. Outro indicador é o ponto de equilíbrio após a liberação da produção, o break-even after release. É o tempo considerando desde a fase de lançamento até o momento em que os investimentos com o projeto são recuperados na forma de lucro. É similar ao indicador anterior, contudo ele começa a contar a partir do lançamento, ou seja, como o nosso tempo de desenvolvimento foi 1 ano, esse indicador começa a contar a partir do 13º mês do projeto, ou seja, o valor anterior em meses menos 12, que dá um valor de 46. E também outro indicador é o fator de retorno, que corresponde aos lucros divididos pelos investimentos em um ponto específico no tempo depois do lançamento do produto. É como se eu visualizasse um ponto congelado depois do lançamento do produto e observasse nesse ponto o quanto o lucro dividido pelo investimento está me dando de valor, ou seja, um retorno. Esses 4 indicadores foram inspirados na utilização dessa planilha pelo modelo utilizado pelo HP, que chama Return Map, mapa do retorno. Ele representa graficamente as contribuições dos membros da equipe para o sucesso do produto. É um gráfico que, a partir de várias informações correspondentes à receita, lucros e investimentos, sintetiza as informações para auxiliar na tomada de decisão. Esse gráfico ele pode ser atualizado ao longo do tempo para o monitoramento desses indicadores para um determinado projeto. Aqui tem um exemplo do mapa de retorno da HP. Eu posso mostrar os indicadores que eu discuti com vocês, como o time to market, que representa o tempo de desenvolvimento, o ponto de equilíbrio, também o fator de retorno, que pode ser aqui negativo ou um valor positivo, quando os lucros ultrapassam o valor do investimento, o ponto de equilíbrio depois da liberação da produção, e nesse caso foi um ciclo de vida estimado pelo projeto de 42 meses, com as seguintes fases: investigação, desenvolvimento, produção. São um pouco similares às fases que estabelecemos para o nosso exemplo, e que esse gráfico eu vou mostrar para vocês na aba gráficos como ficou esse gráfico para o nosso projeto. Pelos resultados obtidos, podemos perceber que nosso projeto é interessante do ponto de vista econômico, com as estimativas obtidas, pelo valor do BPL, interessante, a taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atividade, o payback, aproximadamente, considerando que nosso projeto tem aproximadamente estimativa de 8 anos, o payback foi por volta de 4 anos, e os outros indicadores também, o ROI, o índice de lucratividade,
E agora quero mostrar para vocês, vou retornar ao menu inicial, os gráficos principais obtidos com todos esses valores que inserimos. Vou seguir para a aba Gráficos. Vamos para a aba Gráficos. É possível visualizar os gráficos principais do volume de vendas com as fases que estabelecemos, a fase de desenvolvimento, de lançamento, crescimento, maturidade, quando o volume de vendas se estabiliza, até a fase de declínio, quando começa a ocorrer a retirada de produtos do mercado. O fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa acumulado, que nos fornece o valor do payback. Aqui é possível ver aproximadamente entre 51 e 53 meses, aproximadamente vai ocorrer o retorno do capital investido. E o gráfico mapa do retorno, similar ao modelo usado pela HP, que pode mostrar os indicadores que discuti com vocês, o time to market, o ponto de equilíbrio depois do lançamento, o fator de retorno em um ponto específico no tempo depois do lançamento do produto, que no nosso caso está dando 61%, que é o valor do lucro sobre os gastos. E é possível ver as receitas ao longo das fases. Aqui por volta são 8 anos. Obrigada pela atenção, espero ter ajudado na compreensão do exemplo e na compreensão da utilização da planilha. Deixe o meu contato para caso tenham dúvidas, sugestões ou críticas, e o contato também do Henrique.